1 Samuel, irmãos, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, de Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Havia um trato do profeta Samuel para Saul, que Saul esperasse até que Samuel chegasse para que oferecesse o sacrifício. Saul não estava em condição de oferecer sacrifício, quem tinha que oferecer o sacrifício seria o homem de Deus, seria Samuel. No entanto, Saul, percebendo que o povo estava se espalhando dele, não tinham se espalhado completamente, mas ele começou a temer. E ele achou que fazendo o sacrifício, Deus iria aceitar. Mas assim que ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Nisso que Samuel chegou, ele foi saudar a Samuel e disse, em outra escritura, violentei-me, me apressei e ofereci holocausto. E Samuel reprovou e disse: obraste neciamente, sem entendimento, sem compreensão. Então nós vemos aqui nesta história a desesperança tomar conta. Nós conhecemos um salmo que todo mundo conhece até de qual é o Salmo 40. Quem lembra? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Samuel não teve essa paciência. Ele estava esperando, mas não no mandamento. Ele já estava querendo agir de si mesmo. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no. A palavra, o português, no Senhor, tem um significado. No Senhor, o que quer dizer no Senhor? Já que o Senhor não convive conosco na sua pessoa gloriosa, na obediência. Esperei com paciência na obediência ao Senhor. Enquanto Ele não resolveu, eu continuei na obediência. Enquanto Ele não apareceu, enquanto não me respondeu, enquanto não sanou o meu problema, eu esperei agindo, fazendo a minha parte. Sabe o que isso nos faz lembrar? Daquela passagem histórica que Jesus contou, que um certo senhor partiu ao longe e deixou os seus trabalhadores, Porém, Jesus disse: ai daquele servo, que quando o Senhor voltar, o achar comendo com os temulentos, bebendo e se divertindo. Um irmão lá em Pernambuco perguntou para mim: pastor, o crente não pode se divertir, não? Eu falei para ele: você pode fazer o que você quiser. Está lá em Eclesiastes. Anda pela vista dos teus olhos, faz o que deseja teu coração, recreia em todo o tempo. Sabe, porém, que por todas essas coisas que você escolhe, Deus vai te trazer a juízo. Deus vai entrar em juízo com você, vai te chamar para acertar as contas. Então, vê lá a sua diversão, o que você vai fazer. Não podemos ser igual os ímpios que estão aí se deleitando no prazer da vida deles aqui, porque nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Porém, o reino deste mundo atualmente pertence aos que estão de fora. O pouco tempo que eles têm para reinar, governar e se divertir é aqui, depois acaba. Então, Jesus, contando essa passagem, ele disse: mas bem-aventurado, feliz é aquele servo que, quando o Senhor voltar, achar servindo, dando mantimento aos seus conservos, estando na atividade. Ele conta que, enquanto ele não vem, ele quer nos encontrar trabalhando.
Assim somos nós, enquanto a bênção não chega, enquanto o Senhor não te cura, enquanto o problema não é sanado, Ele quer que você espere com paciência. Saul já fez o contrário, ele deixou o apavoramento tomar conta, ficou apavorado, porque as pessoas estavam se afastando dele, e o inimigo estava lá acampado, e ele, ao invés de confiar no Senhor, ia esperar a palavra do profeta, porque o homem de Deus é homem de Deus. Deus estava ali no profeta Samuel, Deus levantou aquele homem, ali tinha a palavra segura. Mas então, Saul pegou o sacrifício lá, pegou o animalzinho, matou o animalzinho, fez o sacrifício, achou que Deus ia se agradar daquilo ali. Irmãos, Deus não se agrada de sacrifício, Deus não se agrada de obras fora da sua vontade. E o próprio Samuel mais tarde falou para ele. Ele fez isso 2 vezes, essa aqui numa precipitação, ao invés de aguardar. Ele não esperou no Senhor, ele esperou no Saul. Ele esperou impacientemente no Saul. Ou seja, ele esperou dentro do conselho dele, dentro das suas próprias ideias. A pessoa se apavora. Uma vez fizeram um desenhozinho animado, né? Mas então tinha umas perdizes e vinham os caçadores, né? E umazinha estava apavorada. Eu não vou aguentar, não, fique quietinha, fique abaixada, fique quietinha. Mas isso acontece na realidade da vida. Aí as pessoas fazem os desenhos, né? Mas umazinha ficou tão apavorada, estava tremendo. Eu não vou aguentar, eu vou voar. Ela saiu voando para poder fugir. E o caçador olhou e matou ela, né? Saul perdeu aqui a bênção porque se apavorou, ao invés de esperar no Senhor. Muitas vezes as pessoas se apavoram e tomam uma atitude completamente errada, fora do tempo. Porque a Escritura diz que há tempo para todas as coisas. Mesmo que as montanhas estejam caindo, o mar esteja avançando, como está na região dos lagos aí, né? O mar entrando nas cidades. Deus tem mostrado que um tsunami vai vir aí no estado do Rio. Então, essas coisas aconteçam, ainda que essas coisas aconteçam, o que diz o Salmo 46? Quem lembra? Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Aquietai e esperar com paciência. Ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares. O Salmo diz, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus. Deixa a montanha tremer, deixa a terra abrir. Se Deus estiver com a mão estendida, vale a pena sem esperar. O problema é que nós somos inquietados na esperança pelos espíritos que lançam sobre a nossa mente mensagens. Mensagens que nos fazem pensar coisas erradas. Os psicólogos falam que é o subconsciente falando. Nós sabemos que não existe subconsciente. Nós sabemos que existe uma mensagem ou vinda de Deus ou vinda dos espíritos das trevas. É o que as pessoas de fora colocam o nome de subconsciente. Não existe subconsciente. Existe a sua mente, você pensa, sua consciência, e existe os dardos inflamados, como a Bíblia explica, e nós sabemos. Na Bíblia não existe subconsciente. Não existe nenhuma explicação sobre isso. O que existe na Bíblia é a explicação de que nós podemos receber mensagens espirituais vinda de demônios ou vinda do Espírito Santo de Deus para o nosso bem, para a nossa orientação. Então você tem que discernir, pedir a Deus, quando vem certos pensamentos, se vem do adversário ou se vem de Deus. É um exercício, exercitar a mensagem que vem. Quantas e quantas vezes eu estou pregando aqui, me vem cada testemunho para contar para vocês, como esse negócio do desenho, isso vem na hora. Eu não lembro assim todo dia, toda hora, mas só para esboçar, para comparar, para dar mais entendimento aos irmãos. Vocês sabem que eu não sou aquele pregador eloquente, eu sou o explicador da palavra, eu sou uma pessoa que explica a palavra. Eu não sou ganhador de alma, as pessoas que falam, gritando muito, né? Às vezes eu sinto muito o poder de Deus aqui, né? Eu sinto mesmo. Mas quando eu estou assim, sem sentir aquele grande poder, eu estou ensinando a palavra como Jesus fazia. Na Bíblia vocês não vão ver Jesus, né, levantando um vozeirão no microfone. Eu prefiro ensinar do que levar os irmãos a um delírio, que às vezes não serve muito para o entendimento. Então, irmãos, vocês já passaram por um momento de desesperança e não esperaram com paciência do Senhor. É ou não é? Mas nessa noite vocês estão ouvindo mais uma vez, espere com paciência. A mensagem de hoje é para vocês lembrar de ter paciência e não achar que a coisa vai de qualquer maneira se você não tomar uma atitude. Irmãos, é muito ruim tomarmos a atitude fora do plano de Deus, do conselho, do bom conselho de Deus. Saul teria permanecido, se todas as vezes que ele recebia uma ordem, ele cumprisse corretamente.
lendo essa pequena história da vida de Saul, até que o Espírito Santo se apartou dele e um espírito que Deus mandou um espírito maligno se apossar de Saul. Por quê? Ele não prestava para a obediência. Ele dava ouvido à sua consciência, às mensagens que vinha de fora, dava ouvido à conversa do povo, do que o povo queria, e não executava exatamente como o Senhor Deus lhe ordenara. A precipitação e as escolhas erradas levou a Saul, primeiro rei de Israel, a perder o seu cargo. Por isso que aquele que tem uma responsabilidade, ele não pode, na verdade, facilitar. Ele tem que andar corretamente para que tudo saia perfeito. É de grande responsabilidade uma pessoa que está à frente de alguma coisa. Uma frente do mercado, como tem os irmãos, uma loja, uma coisa e outra, tem a sua responsabilidade. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a impaciência mesmo. O inimigo ataca todos nós para perdermos esta paciência. As imaginações são férteis. Muitas imaginações vão surgindo na nossa mente, vão nascendo igual capim, sabe, na plantação. Se você não capinar e não tirar, elas tomam conta. São pensamentos que às vezes nos levam às coisas erradas. Ninguém é proibido de pensar, mas a nossa mente é invadida por espíritos, por mensagem. Paulo disse assim, tomai também sobretudo o escudo da fé, com o qual, escudo, faz de conta, escudo aqui tem um negócio, mete a mão aqui, segura aqui, faz de conta, que isso aqui é o escudo com o qual vocês poderiam apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, o que é isso, gente? Os dardos eram bastões, eram lanças pequenas, inflamadas, que eles acendeavam e jogavam para queimar, Então, dardos inflamados é uma expressão de pensamentos, de instrução que os demônios falam nos ouvidos de todos nós. Não, mas eu sou um cristão. Mim não fala, não fala. Ele falou com Jesus. Ele estava de jejum, 40 dias e 40 noites. Como é que eu não falo? Quem é o santo aqui mais do que Jesus aqui que o diabo não fala com você? É que você não percebe. Fala pela televisão, fala por uma conversa. Chegou Pedro, quando Jesus disse, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, dos gentios, e será crucificado. E falou aquelas coisas sobre a partida dele. Pedro, então, tomou Jesus à parte e levou Jesus para um pouquinho mais distante dos outros discípulos e disse, Senhor, de maneira nenhuma te sucederá isso. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas o demônio que estava ali com Pedro. Não estava dentro de Pedro, mas estava ao lado de Pedro. O demônio soprou no ouvido de Pedro e Pedro falou. Sabe quando você recebe uma mensagem que não vem de Deus, você fala para outra pessoa e dá conselhos errados? E aí? Você foi usado por um espírito. Não quer dizer que você está endemoniado, sem controle, não. É um crente, qualquer um de vocês. Qualquer um, até eu, se eu não vigiar. Por isso que a Escritura diz, vigiai. Por que vigiar? Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Até as crianças. Por isso que nós ensinamos, não deixa suas crianças ficar diante de televisão vendo joguinho, sou feito por satanistas. Não deixa, vocês não sabem o fundamento dessas coisas. Eles receberão várias mensagens subliminais para depois ficar usando no seu dia a dia, contaminando outras crianças e contaminando-se a si mesmo. Papai e mamãe não ligam, não observam, não estudam, não pesquisam, não sabem nada. Acha que não tem nada a ver, tudo é normal. Vivemos num mundo assim. Os espíritos, eles nos atacam para nos tirar a paciência. Eles tiram facilmente se você não ficar na vigilância. E o momento em que eles atacam é o momento do seu desespero, é o momento que você está sendo afligido, é o momento em que o irmão ou a irmã está angustiado, está triste, foi entristecido, ouviu uma palavra feia, olha quanta imaginação vem na mente. Por que existem as discussões? Porque quando a pessoa é atacada por uma palavra, é ofendido, a pessoa perde a paciência, perde aquela estabilidade e vem as mensagens. Ele é atacado facilmente, porque abre a porta. Por isso que a Escritura diz para não colocar a ira debaixo do sol, ou seja, não deixar a ira explodir. Por quê? Neste momento, os espíritos têm uma facilidade muito grande de jogar as suas mensagens para contaminar uma pessoa com a outra. Quando a Bíblia diz ao servo do Senhor, não convém contender. Porque na contenda, na impaciência, vocês falam coisa, nós todos falamos coisas
que não presta. Por isso que o cristão, ele aprende a não vigiar, não se envolver com certas coisas. As pessoas de fora não entendem isso e dizem assim, por que os crentes não podem fazer isso, não podem fazer aquilo? Não é que nós não podemos. Nós aprendemos que dentro de certas coisas, no meio de certas coisas, certos assuntos, existem as contaminações. E queremos manter o nosso ser, o nosso interior bem, puro com Deus. Porque estamos numa faculdade, temos que nos abster de muitas coisas para manter o nosso físico espiritual. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser nécios. Saul obrou neciamente, sem entendimento, ele devia ter esperado. Não, se ele mandou esperar, eu vou esperar. Ele vem, não falha, atrasou, deve ter acontecido alguma coisa. Não, eu vou esperar. Não, Samuel é Samuel, eu estou com ele, não abro de jeito nenhum, ele é homem de Deus, mas não. Achou que ele tinha capacidade. E o pastor não veio, vamos fazer, uma hora, vá para a oração. Nem tudo que um irmão está designado para fazer, o outro pode fazer, não. Ora ao Senhor, vamos clamar que Deus está trabalhando. Então, irmãos, esta é a mensagem profética nessa noite. Espere. Use a paciência. E enquanto você espera paciente, continue servindo a Deus. Continue fazendo o que o Senhor te deu. Use a ferramenta. Use a ferramenta que Deus te deu. Lembra daquele hino que diz, não sufocando a mensagem da cruz, nas perseguições, nas tribulações, nas angústias da vida. Quantas pessoas que deixam de brilhar quando estão sendo atacados. Lembra do apóstolo Paulo de Sila, depois de terem sido chicoteados, as costas deles estavam todas machucadas. Geralmente eles rasgavam a roupa da pessoa, tiravam a roupa para ficar as costas nuas e eles contavam 40 chicotadas. Na verdade, contavam 39 para não passar, porque diz que quando passava, mais 5, mais 6, a pessoa já estava morrendo, já, de tanta chicotada que levavam. Eles estavam ali para chorar de dor. Mas diz a Bíblia, ainda preso lá mais ou menos pela meia-noite, começaram a cantar um hino cheio de dor no corpo. Muito pouco fazem isso. Quando está doendo, começa a chorar, a desesperar, ao invés de cantar e louvar. Eu fiz isso uma vez só. Mas consegui fazer. Quando eu prensei esse dedo aqui, hoje eu tenho o dedo duro. O homem falou assim, vai doer porque eu vou ter que dar anestesia lá dentro da ferida. Ficou preso no cilindro de pastel, né? Aí eu botei o dedo assim, né? Falei, estava tudo aberto. Eu comecei a cantar o hino mais perto que ele está, né? Aí ele deu uma espetada lá dentro, mas passou um segundo, logo a anestesia começou a fazer efeito, graças a Deus. Aí deu várias que eu nem vi, não quis nem ver, né? Estava tudo aberto aqui, parecendo a carne branca, parecendo o osso. Mas eu estava cantando. Eu terminei de cantar o hino, eu já tinha feito, eu olhei assim, irmão, está tudo costurado. Não, tá bom. Graças a Deus o dedo está aqui, né? Não mexe muito, mas está funcionando. Não ficou defeituoso, mas, quer dizer, não, aparentemente, né? Mas o nervo ficou duro, né? Dobra só muito pouco, não é igual a esse aqui. Nesse momento da tribulação, há um conselho para nós não perdermos a esperança. Clama-me no dia da angústia. Se Saul tivesse ali com a sua mente esperando em Deus, em oração, ali aguardando na fé, na esperança. Olha, quando ele terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Por isso Davi teve êxito. O Salmo 40 é de Davi, o sucessor de Saul. Saul não esperou. Saul podia deixar um salmo contrário, né? Eu não esperei com paciência no Senhor, ele não se inclinou para mim, nem ouviu o meu clamor e não me tirou do charco de lodo e eu pereci. Já Davi foi o contrário, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse salmo, essa palavra no Senhor me chama muita atenção. Desde que Deus me chamou a atenção, eu também assim chamo a atenção dos irmãos para essa palavra, esperar no Senhor, com paciência, no Senhor, no Senhor. Está chovendo. Faz de conta que começa a cair aquelas trovoadas, aquela chuva impetuosa, e vento e gelo, e nós vamos fazer o quê? Vamos esperar com paciência dentro do templo. Vamos esperar com paciência no templo. Vamos esperar com paciência na chuva. Vamos esperar com paciência no templo. Saul esperou com paciência debaixo da tormenta. Fez coisa errada. Então esperar com paciência no Senhor é algo que precisa ser realizado para vocês terem êxito. Façam isso. E vocês serão bem-aventurados. Como é bom ter a Jesus, Senhor, Rei dos
Forma-me neste caminho, faz-me mais forte, resistir ao tentador. Ó Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de eternidade, eternidade. Eu te louvarei, cantarei a Ti, Senhor, uma nova canção. Cantai ao Senhor, todos fiéis na terra. Cantarei a Ti, Senhor, uma nova canção. Cantai ao Senhor, todos fiéis na terra. Cantai ao Senhor, todos fiéis na terra. Cantem ao Senhor, pois aos retos convém o louvor. Louvem o nome do Senhor Jesus e do nosso Deus eterno, porque a Ele se deve a honra, o louvor, a adoração para sempre. Cantarei a Ti, Senhor, uma nova canção. Cantai ao Senhor, todos fiéis na terra. Cantarei a Ti, Senhor, uma nova canção. Cantai ao Senhor, todos fiéis